Olha eu aqui de novo, fala comigo galera, como é que vocês estão? Meu nome é Felipe Nunes e hoje a gente vai falar sobre histórias em quadrinhos no programa Aperte o Play da TV Colégio Assunção. As histórias em quadrinhos. Rapaz, eu tava pensando aqui, você acredita que eu gosto tanto de história em quadrinho que eu leio até cair no sono? Mas você sabe qual é o conceito? Se não, deixa que eu te explico, ó, presta atenção. As histórias em quadrinhos nada mais são que uma mescla entre textos e imagens e podem conter tom humorístico, aquele tom de ação, aquele tom de drama ou até aquele tom de terror. As primeiras manifestações de histórias em quadrinhos foi pelo autor e ilustrador Richard enfim, que escrevia sobre o menino que fazia as peripécias pelos guetos de Nova York com o seu pijama amarelo. Rapaz, pela parte das peripécias eu até me identifiquei, viu? Mas não vai achando que foi tudo tão fácil assim não. Até porque o início da intensificação das histórias em quadrinhos só foi acontecer no início do século XX. E as pessoas daquela época só ligavam para as HQs que eram engraçadas. E somente no final da década de 1930 que foi surgir as primeiras HQs de super-herói, sendo o primeiro deles o nosso famoso Superman. Após a Segunda Guerra Mundial, que foram surgir outros super-heróis, aqueles que a gente já conhece, como Capitão América, Mulher Maravilha e Batman, e que, ao longo do tempo, foram se tornando símbolos do patriotismo dos Estados Unidos. Aproveitando que eu falei alguns heróis, por que também a gente não falar sobre as editoras? Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre as editoras Marvel e DC, mas vamos começar falando pela DC, até porque tem uma curiosidade muito boa sobre o que eu vou falar agora, pois o nome da editora DC não é DC. O início de sua história se dá no ano de 1935, quando Major Malcolm decidem criar a editora National Allied Publication. Um tempo depois, Major decide criar mais duas editoras, com o nome de New Comics e Detective Comics. Inclusive, a última editora que foi responsável por criar o Homem-Morcego, o Batman. Mas, como a gente sabe, galera, nem tudo são flores. Até porque a National Comics estava passando por uma má situação financeira. Isso porque as bancas de jornais da época não aceitavam e nem viam as suas revistas com bons olhos. Mas, em 1937, tudo mudou quando a Detective Comics começou a fazer sucesso. Até porque as revistas da editora apresentaram uma vasta e extensa série de revistas. E a mais importante e famosa foi a edição 27 do Homem-Morcego. Nesta época também que surgiram vários dos personagens famosos que a gente conhece, como Superman, Batman e Robin, Mulher Maravilha, Aquaman e o nosso Lanterna Verde. Em 1944, os atuais personagens da DC estavam divididos entre duas empresas, a National Publication e a Detective Comics, que eram empresas dos mesmos sócios. Sendo assim, eles decidiram fundir as duas empresas, criando a National Comics. Porém, o logotipo da empresa ficou ainda com a Detective Comics, a DC. Então, galera, o nome verdadeiro da DC é National Comics. Como já falamos da DC, então vamos falar da sua concorrente. Em 1939, surge uma empresa focada especificamente em histórias em quadrinhos, criada por Martin Goodman. Seu nome? Timeline Comics, ou como nós conhecemos hoje em dia, a Marvel. A primeira revista da editora foi lançada no mesmo ano de seu surgimento, apresentando dois personagens, o Tocha Humana, integrante do Quarteto Fantástico, e Namor, Príncipe Submarino, que
recentemente ganhou uma adaptação no filme Pantera Negra, Wakanda para Sempre. A Timeline Comics não demorou muito para estourar e, em 1941, Joe Simon e Jack Kirby juntos criaram o Capitão América, um dos personagens mais relevantes do universo Marvel. A relevância desse personagem se deu pela representação do patriotismo norte-americano. Para dar continuidade no legado de Simon, que sai da firma nesse mesmo ano, Goodman torna o primo de sua esposa editor principal da firma. E você já sabe de que eu tô falando, né? O nosso vovô Stan Lee. É inegável que Stan Lee deu conta do recado, criando vários personagens que se tornaram importantes para o universo Marvel, como Homem-Aranha, os X-Men, o Incrível Hulk e o Homem de Ferro. Em meio ao estrelato dessas duas empresas, aconteceu a crise das HQs em 1950, que foi quando o interesse pelas histórias em quadrinhos de super-heróis diminuiu e o interesse pelos assuntos de romance, humor, ficção científica e faroestes aumentou, fazendo com que a Marvel e a DC tomassem como foco os projetos que tinham como base as histórias dos assuntos do momento. Como eu já te falei, o que é uma história em quadrinho? Qual é a sua origem e história? E também já falei sobre as principais editoras no mundo dos quadrinhos. Vamos falar também do Brasil, como elas chegaram aqui e qual é a sua história. E para você que pensa que história em quadrinho aqui no Brasil é algo recente, você está muito enganado. Até porque o primeiro registro que se tem de uma história em quadrinho aqui no Brasil é no ano de 1869. O responsável pela chegada das HQs aqui no Brasil foi Angelo Agostini, um ítalo-brasileiro que chegou aqui no Brasil em 1859. Considerado o primeiro quadrinista do Brasil, Ângelo tinha um desenho diferente dos chartistas da época, até porque seu desenho não era caricato, mas sim acadêmico e realista. Em 1869, quando trabalhava na revista Vida Fluminense, criou aquela que seria a primeira revista em quadrinho do Brasil, a chamada Nhoquim, que retratava caipiras recém-chegados à cidade que cresciam à margem da corte. Em 1876, ele fundou a Revista Ilustrada e nela publicou o seu segundo grande sucesso, As Aventuras de Zé Caipora, que tinha uma história com um tom mais tragicômico. Passou-se o tempo e com a virada de século chegamos ao ano de 1905, com o lançamento da revista O Tico Tico, que foi idealizada pelo artista Renato de Castro e foi influenciada pela HQ francesa La Semaine de Suzette, que tinha como personagem principal o menino Chiquinho. A HQ tinha como público-alvo o público infanto-juvenil. Em 1937 é lançada a revista Mirim. Ela foi a responsável por introduzir o estilo comic book aqui no Brasil. Além disso, ela também trouxe a primeira história completa de um HQ, até porque, naquela época, as HQs eram divididas em capítulos. Em 1960, o público, pela primeira vez, teve disponibilizado um gibi inteiramente colorido, que tinha como nome A Turma do Pererê, do cartunista Ziraldo. O gibi foi exibido pela editora O Cruzeiro e apresentava elementos e personagens inteiramente inspirados na cultura brasileira. 4 anos depois, o gibi, em 1964, foi tirado de circulação pela ditadura militar e só foi voltar a ser circulado no ano de 1975. Foi também na década de 60 que surgiu a história em quadrinho mais famosa do Brasil,
A Turma da Mônica, criada pelo Maurício de Souza. O sucesso dessa revista em quadrinho foi tão grande que até hoje ela é publicada em mais de 40 países diferentes e traduzida em mais de 14 idiomas. Hora da curiosidade, galera. Você sabe qual o significado do termo gibi? Se não, calma que eu te explico. O termo gibi, antigamente, tinha o significado de menino moleque. Porém, ao passar dos anos, esse termo se modificou. Atualmente, ele é usado para definir HQs brasileiras. Além do Maurício de Souza, temos também outros artistas brasileiros que fizeram história no mundo das HQs. Mike Deodato é um artista brasileiro com uma carreira impressionante na indústria de quadrinhos, principalmente na Marvel Comics. Seu estilo distintivo e detalhado ganhou destaque em títulos populares, como O Incrível Hulk, Thor e Novos Avengers. Deodato é conhecido por suas ilustrações impactantes e sua habilidade em criar cenas de ação memoráveis. Ivan Reis é outro artista brasileiro que fez um nome para si mesmo na indústria de quadrinhos, especialmente na DC Comics. Ele é conhecido por seu trabalho em títulos como Aquaman, Lanterna Verde e Liga da Justiça. Reis é admirado por sua habilidade em dar vida a super-heróis icônicos e por suas composições visuais impressionantes. Laerte Coutinho é uma figura renomada nos quadrinhos brasileiros. Além de ser uma das cartunistas mais conhecidas do Brasil, Laerte também fez contribuições significativas para os quadrinhos. Seu trabalho é frequentemente caracterizado por uma mistura única de humor, sátira e observações sociais. Nascido em Miguel Calmon, na Bahia, em 4 de maio de 1945, Antônio Cedrais começou a desenhar aos 16 anos e criou diversos personagens de quadrinhos, tais como a Turma do Joinha, a Turma do Pipoca, os Guris e a Turma do Chachado. Com este último, ganhou projeção nacional, tendo seus trabalhos publicados em jornais de todo o Brasil. As histórias da Turma do Chachado, voltadas ao público infanto-juvenil, começaram a ser publicadas em 1998, retratando personagens nordestinos e tratando questões sociais e ecológicas. Infelizmente, ele faleceu em 11 de setembro de 2014, aqui em Salvador. E aí, galera, gostaram do programa de hoje? Qual é o seu autor favorito? E fala pra mim, você prefere DC ou Marvel? Ah, e qual o seu super-herói favorito? O meu é o Homem-Aranha. Meu nome é Felipe Nunes e esse foi o Aperte o Play. Tchau!